Em fevereiro de 2023, uma jovem montou um perfil no Instagram dedicado à cultura, à educação e também a questões sociais. O tempo passou e a ideia vem ganhando força a cada dia, colaborando com crianças e adolescentes. O nosso Câmara Entrevista recebe hoje a Daniela Ramos Cândido, que é idealizadora do Projeto Plural. Dani, seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço. É um prazer ter você aqui. Obrigada, prazer. E você, é claro, nosso convidado para acompanhar este super bate-papo. Eu sou o jornalista Fernando Martins e este é o Câmara Entrevista. Muito bem, estamos aqui nos estúdios da Câmara Municipal de São José, da nossa TV Câmara de São José, para bater um papo muito bacana hoje com a Daniela Ramos Cândido. Dani, é um prazer mais uma vez te receber aqui. Os projetos não nascem do nada, né, Dani? Tem uma história, tem um contexto. Em que contexto está inserido esse projeto Plural? Então, a Plural eu decidi agora trazer tudo isso à tona por conta de muitas práticas, né? E aí chega um momento que a gente fala, bom, vamos reunir tudo que a gente gosta e tudo que a gente faz bem e vamos colocar uma energia nisso, né? Então, minha atuação na área da educação, na área social já há muito tempo, então decidi profissionalizar tudo isso e levar um pouco mais a sério como merece, né? O que é o Projeto Plural? Então, a Plural vai trabalhar com projetos culturais, educativos e sociais. E a Plural não é um projeto social, porém vai desenvolver projetos sociais. Pode ser até em parceria com algumas entidades, né? Então, a ideia é desenvolver, escrever projetos, conectar empresas que estejam interessadas, né, em atuar nessa área social e fazer essa conexão entre quem precisa e quem está com essa demanda, né? Da onde vem a motivação para se criar um projeto como esse que busca ajudar pessoas, principalmente crianças e adolescentes? Então, a motivação é pela própria caminhada, assim, né? Mas eu sempre gosto de falar que quando a gente tem referências, né, próximas, dentro de família, assim, e eu acho que é daí que vem, minha mãe, meu pai e minha avó sempre tiveram esse olhar, né, às outras pessoas, sempre olharam nos olhos, sempre escutaram, sempre buscaram saber quais são as necessidades dessas pessoas. Aquela coisa do pessoal mais antigo, principalmente, né? Isso, exato. E aí a gente vai sendo educada, vai crescendo com isso, né, e vai considerando, e aí quando a gente vê, a gente está replicando, assim, tudo isso, né? Então, a vida também vai nos conduzindo, né, para esse caminho. Então, eu durante bastante tempo já fui desenvolvendo algumas ações de forma independente e em 2020 eu tive a oportunidade de trabalhar dentro de uma entidade e aí fiquei durante um tempo, comecei dentro de uma comunidade, depois eu fui e assumi como coordenadora de projetos sociais. Então lá eu reuni muitas frentes, né? E aí ano passado então eu decidi começar a estruturar o meu próprio caminho do jeito que eu acho que precisa. Qual é o maior desafio para se fazer isso, Dani? Bom, eu acho que o maior desafio é combinar muitas coisas, né? Para mim tem sido essa questão em qual parte eu preciso atuar de fato, né? Então eu venho sempre pensando nisso, assim, que algumas pessoas já me procuraram, empresa, Dani, quando tiver alguma coisa, me procura. Só que eu acho que a gente tem que parar de falar pelas pessoas e ouvir o que as pessoas querem, né? Então, esse tem sido o meu movimento. Eu acho que essa tem sido a minha maior dificuldade agora, porque isso exige um pouco de tempo, exige conexão, né? Então, eu tenho conexão com uma
comunidade um pouco mais aprofundada, né? Porém, a gente tem diversas comunidades ali na Grande Florianópolis. Mas, em geral, as histórias meio que se repetem, não, Dani? As histórias se repetem. Claro, ela tem suas particularidades, Sim. mas elas, guardadas as proporções, elas meio que se repetem, né? Sim. As necessidades, elas, né, basicamente as mesmas, né? Mas eu acho que as vontades, muitas vezes, elas podem ser um pouco diferentes, assim, né? Então, eu acho que isso que é legal, a gente escutar o que as pessoas querem, né? Porque às vezes a gente se mobiliza, tem a ideia de, vou fazer um projeto muito legal, vou escrever esse projeto, não, conecta. Super legal. Super legal. Funcionou na cabeça, mas na super legal prática... para mim. Será Verdade. que é isso que as pessoas querem? Né? Então eu falo muito sobre esse processo da escuta ativa, né? Eu sou muito insistente nisso, porque a gente precisa, né? A gente precisa, nesse meu caminho, assim, eu vejo como é importante a gente parar, olhar nos olhos das pessoas. Se eu estou conversando contigo, eu vou conversar contigo, não vou ficar aqui falando, mexendo no celular. Porque essas pessoas já estão muito acostumadas, né, a serem ignoradas, invisibilizadas. Verdade. Então a gente precisa colocar presença e ver o que as pessoas querem, né? E aí, a partir disso a gente consegue ir se organizando e ver de que forma a gente pode proporcionar isso. Você fez lembrar hoje, inclusive, de algo que eu conversava com um amigo, e eu dizia para ele que um dos grandes problemas que nós temos nos dias atuais é a distração. Nos distraímos muito. Nos distraímos por diversos motivos, por dor, por angústia, por solidão, nos distraímos. Nos distraímos porque nessa distração a gente acaba deixando ou se esquecendo da situação em que nós estamos. Essa é uma prática muito comum, né? Então se distrai. E o ponto central que me fez lembrar isso aí foi justamente isso, né, Dani? A importância de nós ouvirmos o outro, termos sensibilidade com o outro, principalmente quando esse outro é uma criança, é uma adolescente que está em formação e que precisa de muito amor, né, de carinho, precisa realmente de alguém que esteja ali com uma escuta ativa, com um olhar atento, né, à situação em que está vivendo, né? A própria pedagogia, né, que você estuda, para quem não sabe, a Dani é estudante da UDESC de pedagogia. A pedagogia fala muito sobre isso, né? Fala inclusive que cada ser humano, criança ou adolescente, é um tanque de amor. E que se esse tanque tiver com um nível baixo, vamos ter problemas. Mais ou menos por aí, né, Dani? Mais ou menos por aí. E a gente vê como a mágica acontece quando a gente tem uma prática de afeto, né? Quando a gente se conecta verdadeiramente, a criança, o adolescente sente isso, e aí a gente consegue se conectar e a conversa fica mais fácil, a condução é mais fácil. Então as coisas elas vão se lapidando, né, nessa relação, assim. Mas é muito importante a gente ter esse olhar mesmo de respeito, né, às crianças e adolescentes. Durante a minha prática eu também convivi muito com adultos, e a minha prática ela é sempre a mesma, e eu vejo como as coisas se encaixam, né, perfeitamente para todas as faixas etárias, assim. Então, o que eu falo é que muitas vezes a criança e adolescente tem esse sentimento, essa emoção, muitas vezes invalidada, né? Muitas vezes as famílias, as pessoas mais próximas acham que uma criança não sofre, que não ama, né? Que a adolescente não está sentindo aquilo. E aí vem muito com essa história do mimimi, né? Então eu costumo sempre legitimar, entende? Não tem essa de que, quando alguém chega com uma reclamação é fofoca. Não, é o que a criança está sentindo, né? A gente precisa acolher e a gente precisa conduzir. Porém, uma das máximas assim, que eu aprendi na UDESC, na FAED, é que ninguém dá o que não tem. Né? Então, muitas vezes, essas pessoas que estão ao redor da criança, se elas não conseguem nem saber lidar com os seus próprios sentimentos, suas emoções, fica difícil ensinar. Né? Então, quando a gente vai conduzindo isso, é incrível como
as crianças e adolescentes vão se organizando, assim. Eu tive algumas experiências dessa forma e, por fim, cada vez menos tu se torna uma pessoa atuante. Elas já vão se organizando, elas já sabem. A gente cria uma sequência do que deve ser feito, né? Então, eu lembro, assim, que a primeira atividade que eu fui fazer com as crianças numa comunidade do centro foi uma loucura. Foi uma loucura, assim. Eu falei, meu Deus. E a gente começou a criar as regras, né? Vamos criar os nossos combinados, porque do jeito que tá, Sim. não dá. Tá desrespeitoso isso aqui, né? Então, não vamos aceitar violência nem física, nem verbal. E aí, até hoje eu escuto as crianças falarem assim, não pode nem violência física, nem verbal. Então, já entendem que a forma como fala é também uma violência verbal. Né? E quantas coisas, né, Dani, a gente acaba, muitas das vezes, no dia a dia falando e que são coisas terríveis. Mas porque a gente aprendeu esse repertório dessa forma e muitas das vezes de forma automática a gente vai passando para frente. Eu costumo dizer, se pegasse um gravador e deixasse gravando com a gente o dia inteiro para ver o que a gente fala, a gente ia verificar ao final de um dia que realmente nós falamos muitas coisas que a gente não deveria ter falado. Principalmente coisas que nos diminuem, coisas que não acrescentam em nada, nem a nossa vida e nem a vida das pessoas que estão ao nosso redor e que a gente quer muito bem. Essa é uma realidade. E quando a questão das crianças, eu sou formado em magistério também, professor de crianças. E trabalhei durante um período da minha vida com crianças, né, antes de ser jornalista, de me formar em jornalismo e me dedicar à área. Inclusive, saí da educação para me dedicar ao jornalismo. Eu me recordo que trabalhava numa creche, nesse tempo, numa creche no norte da ilha, lá em Ratones, na Hermenegilda Carolina Jacques. Era funcionário da prefeitura. E uma aluna sentou aqui no meu colo, nós estávamos no momento do parquinho, sentou aqui no meu colo, estava sentada naquelas cadeirinhas, sentou aqui e começou a passar a mão aqui no meu pescoço. Aí tocou a mão aqui no pomo de Adão, aqui tocou a mão. Ô tio, o que é isso, tio? Eu disse assim, isso aqui é o pomo de Adão, é comum nos homens. Tio, vamos tirar essa bolinha pra gente brincar? A inocência da criança. Sim. Isso é uma coisa extraordinária. O Rubem Alves, né, o nosso grande escritor Rubem Alves, ele fala muito sobre isso. Né? Ele falava dessa sensibilidade necessária de a gente lidar não só com as crianças, mas lidar com todo o ser humano. Porque muitas das vezes, o que acontece? Nós somos insensíveis com as crianças, insensíveis com adolescentes e insensíveis com adultos. A ponto de muitas das vezes não percebermos a dor do outro. Não percebemos que o outro está falando é um grito de socorro, do jeito dele, da forma dele. E o Rubem Alves fala que um dia a netinha dele chegou para ele e perguntou, vô, como pode, vô? A água quente endureceu o ovo e amoleceu a cenoura. E ele achou aquilo extraordinário. Como pode uma criança me perguntar isso? A capacidade de se surpreender e a capacidade de se deixar surpreender. O Rubem tinha dessas coisas, né? E que é algo extraordinário. Que vem ao encontro do que você está falando. Essa sensibilidade, essa escuta ativa, de perceber o outro, de não impor às crianças, e sim de perceber o que elas querem, afinal de contas. Hoje em dia a gente percebe assim, que muitas vezes existe uma distorção de algumas propostas, né? Eu tive nada muito aprofundado, assim, mas eu tive uma formação na disciplina positiva. E aí foi muito interessante entrar em contato com isso, porque na disciplina positiva a gente vai dando para a criança... Isso dentro da pedagogia? Dentro da... a minha atuação na área da educação começou dentro de uma escola, né? Eu comecei como professora de inglês dentro de uma escola que tinha um programa bilíngue. Então, eu já pegava ali os bebês, crianças pequenas, e aí, quando a gente foi fazer essa formação, a gente tem que tentar sair do não. Porque quando a gente fala, não faz isso gera uma confusão na cabeça da criança, porque a gente não está orientando para o que a gente quer que a criança faça. A criança está correndo. Não corre! Mas, e aí? Aí a criança, tá, e agora? Né? É tudo muito rápido, assim.
Então fala para a criança o que tu queres que ela faça. Vai caminhando. Só que essa é uma desconstrução muito difícil na nossa já está cabeça. arraigada, né? Já está ali A gente se solidificada. torna um pouco mais otimista, inclusive, porque a gente vai praticando a frase positiva, né? E como que a gente transforma isso? Então é desafiador, mas é muito legal. E vai dando também essas opções para as crianças, porém dentro daquilo que tu queres que ela faça. Então não é colocar a criança para decidir tudo. Ela vai decidir dentro daquilo que tu queres que ela faça. Então, vamos tomar banho. Toda a vida para tomar banho é uma encrenca. Vamos tomar banho. Queres tomar banho agora? Ou queres tomar banho daqui 5 minutos? Ah, daqui 5 minutos. Ah, então tá, daqui 5 minutos eu venho aqui e a gente vai fazer o que a gente combinou. Tu tá querendo daqui 5 minutos, então tá. Passa 5 minutos, a criança, né, não vai, dependendo do tamanho, já passou ali. Agora deu o tempo que tu escolheu, vamos lá. Quando a criança faz aquilo que ela decidiu, ela tem uma aceitação melhor. E daí a gente evita um monte de coisa, desgaste das duas partes, e vai incentivando a criança também a tomar decisões, né? Que isso é muito importante, assim. Então, muitas vezes, foi muito engraçado, uma vez eu tive uma experiência, eu trabalhei com um grupo multietário, finalzinho ali da pandemia, final de 2020, e tinha uma menina e ela falou assim, eu falei, vamos fazer tal coisa? E aí ela não queria. E aí eu falei, vamos fazer isso ou tu queres fazer aquilo ali? Dentro das duas opções que era pra gente fazer, né? Deu opção. Ela me olhou assim, aí ela deu uma sacudida até com a cabeça, e daí ela foi lá e decidiu uma das coisas, não era o que ela queria. Ela até esqueceu Mas eu não o quero, que ela não era queria. uma opção, ela tinha que escolher uma das duas. Isso, e ela tinha aquelas duas opções ali, ela decidiu e foi mais fácil. Funciona sempre? Não funciona sempre, né? Mas são estratégias, né? Então, muitas vezes tem essa distorção, né? De colocar a criança nesse papel, mas a gente também precisa ir tentando, né? Algumas formas, assim, existem algumas estratégias, né? A gente precisa, eu não sou mãe ainda, eu sou Dinda só, mas foi um contato bem profundo, assim, e deu uma aliviada até na vontade de ser mãe. Mas a gente precisa estudar, né, para ser mãe. Claro. Educação é uma coisa que merece, assim, porque é uma responsabilidade muito grande. Sem dúvida. Né? E a gente precisa se conectar com coisas que já funcionam. Né? Não precisa ser tudo no susto, não precisa ser tudo intuitivo. Né? Porque muitas vezes tem algumas formas de conduzir e algumas pessoas já estão colocando em prática e torna mais fácil. O Dr. Cecim, que já foi entrevistado aqui no nosso programa, ele disse certa vez que a mãe de primeira viagem, ou a mãe de segunda, terceira viagem, mas o momento em que a criança nasce, a mãe se torna uma atleta de alta performance. E ele faz essa comparação, justamente do esforço que a mãe tem que fazer para poder cuidar dessa criança. Desde o ventre, conversando com a criança, depois que nasce e por aí adiante, né? O papel realmente da educação, dos pais, da família, nessa primeira infância é extraordinário, né? É nesse momento em que as lembranças serão levadas por toda a vida. Os ensinos, né? Tem gente que muitas das vezes está aí com seus 80 anos, 90 anos, não lembra das coisas, muitas das coisas que aconteceram ao longo da vida, mas lembra daquilo que aconteceu na infância, dos momentos, dos instantes que viveu com pessoas que já foram embora já faz muitos anos, mas as lembranças estão ali. E a Dani faz muito disso, né, Dani? Você valoriza as crianças, você gosta de proporcionar às crianças momentos que elas vão levar para toda a vida. Para toda a vida. Foi o que aconteceu recentemente quando você levou as crianças para o museu. Muitas delas nunca tinham visitado o museu, foi o primeiro contato, a primeira experiência. Como foi, Dani? Foi uma experiência incrível, assim, né? Até trazendo um pouco disso que tu falas, eu acho que o legal é isso, é que muitas vezes as vivências, nem todas a gente vai lembrar, né? Mas nós somos atravessados
né, por essas lembranças, assim. E quando essas coisas elas nos atravessam, a gente se modifica e a gente muitas vezes nem sabe o porquê, mas já tá ali, já faz parte, né? Então, viver essa experiência com as crianças foi muito interessante. Foi fácil de organizar, Dani? Como é que foi essa iniciativa? Então, na verdade foi assim, eu já tinha ido com a minha afilhada em alguns museus e aí eu falei para ela, vamos fazer um circuito de museus. Eu acho que tem várias coisas aqui que a gente nunca foi, que a gente precisa ir. E aí agora, dia 18 de maio, foi o dia, né, dos museus. E aí eu pensei, bom, já que eu tô querendo fazer isso com ela, eu vou abrir isso e a gente faz algo maior, com muito mais significado, assim. E aí eu entrei em contato com os museus, foram 4 museus, a gente fez em 2 sábados. Foram 2 visitas em cada sábado e fiz um vídeo divulgando no Instagram, fiz um vídeo e lancei numa comunidade, num grupo de WhatsApp da comunidade. Ali algumas mães já entraram em contato comigo e a gente foi se organizando, eu fiz um grupo com elas e aí, paralelo a isso, fui tocando com os museus. Também não era algo que já estava certo quando eu lancei, mas eu precisava já ir caminhando com tudo. E deu tudo certo, assim, as coisas se encaixaram. E foi surpreendente, assim. Até no primeiro encontro, né, no primeiro dia, eu esperava, eram esperadas mais crianças, porém, né, pela comunidade mesmo, rolou uma situação chata, assim, muito triste, de uma operação policial. E aí teve uma pessoa que, né, veio a óbito e tal. E aí as mães estavam com receio, né, das crianças descerem para se encontrarem comigo na esquina. Então estava todo mundo ainda muito abalado e foi... Toda uma apreensão. E as crianças depois relatando, né, tudo como que tinha sido. E aí quando a gente chegou lá no museu, até a guia comentou, mas será que a gente cita isso, já que as crianças viveram, né, essa situação? Eu falei, não, a gente precisa, porque isso é história, né, e elas precisam também entender que isso não é algo restrito, limitado, só acontece na comunidade. Isso faz parte da história, infelizmente, né? Então, elas ficaram super interessadas, assim. Qual é a idade delas? Elas tinham crianças ali entre... a gente teve uma pequenininha de 3 anos, que fez 4 agora, e as demais crianças estavam em torno de 9, 13, 14 anos, de adolescentes. Que experiência, né? Para levar para a vida inteira, né? Para levar para a vida. O Museu da Escola Catarinense, elas ficaram muito surpresas, assim. Então, tem uma sala, né, que remonta uma sala de aula de antigamente. Então, elas ficaram super interessadas com aquilo. Ficaram surpresas. Meu Deus, tinha palmatória, a professora batia com a régua, então, nossa! Se surpreenderam. Se surpreenderam. Tinha que tirar quadro. Então, foi muito legal mesmo. Eu acho que a gente mostra que são lugares diferentes, né, de conhecimento, assim, não é só dentro da sala de aula que a gente aprende, né? Então, é muito legal as crianças ocuparem esses espaços que muitas vezes não conseguiriam, né? Iniciativa, esforço e engajamento por uma sociedade melhor. Esse foi o título que eu escolhi para essa nossa entrevista. E, inclusive, os nossos telespectadores estão acompanhando desde o início aqui esta frase na frente aí na tela. E eu acho que é isso mesmo, né, Dani? Aqueles que estão nos acompanhando nesse instante, eu gostaria que você refletisse o seguinte: quantas iniciativas, quantas ações você poderia fazer, colocar em prática e que certamente não mudaria o mundo, mas faria a diferença na vida de muita gente. Acho que esse é o ponto, eu acho que essa é a mensagem, Dani. Com certeza. Eu acho que muitas vezes a gente consegue transformar algumas vidas e essas vidas vão passando, né? E assim a gente vai nessa corrente assim que vai aumentando, né? E muitas vezes não é difícil, né? Às vezes é tão pouco que a gente precisa fazer. Então, muitas vezes, eu não consigo sozinha, né? Mas procure alguém que esteja, né, disposto a fazer algo, contribua de alguma forma.
Então vamos fazer isso, Dani. Você que está nos acompanhando agora, que é empresário, que é do ramo aí do setor privado ou mesmo do setor público e nos acompanhou aqui nessa entrevista, saiba que você não está aí nos acompanhando por acaso. Você chegou numa hora extraordinária, espetacular. A Dani está aqui, fez a visita dos museus, tem muitas ideias super interessantes para colocar em prática e que muitas das vezes esbarram o quê? No financeiro. Não será mais problema, porque agora nós temos um telespectador que chegou, uma telespectadora, que vai ajudar você, Dani. Que ótimo. As ajudas são bem-vindas, Dani. Com certeza, sempre, né? Eu acho que todo tipo de ajuda é sempre bem-vinda, assim. Eu acho que a gente viveu um momento, né, de pandemia que veio para escancarar, né? Isso já está batido, mas a gente precisa sempre trazer isso, né? Porque hoje uma empresa, é obrigação de uma empresa, né? Ter esse compromisso social, né? Ter esse olhar. Né? E cada vez mais as pessoas estão conectadas a isso, né? Então a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa, muitas vezes, o que eu vejo, né? Eu não tenho pessoas dentro da minha empresa para focarem nisso. Ok, a Plural pode ajudar nisso, né? Então a gente consegue ir juntando tudo isso, né? Eu acho que, como eu te falei, né? Eu acho que o meu movimento agora, ele tem sido de escuta, né? Porque eu acho que não é para fazer qualquer coisa, né? Eu sempre falo que cinco ações que eu considero muito importantes, né? Nessa prática social. É a responsabilidade, a gente carrega um peso muito grande e eu levo isso muito a sério, porque eu acho que a gente está lidando ali com expectativas, expectativas de vários lados, né? Muitas vezes da pessoa que está sendo atendida, da empresa que está patrocinando, que está investindo, né? Então a gente precisa ter muita seriedade nisso. A questão da prática, da escuta ativa, a questão da gente ver o que a pessoa quer e o que a gente tem que pode oferecer, encontrar esse meio termo, né, para tudo isso, assim. Então eu acho que a gente precisa não é o que se faz, mas como se faz, né? Eu acho que muitas vezes tu vai lá e entrega 1000 cestas básicas, mas se tu não olha para a pessoa nos olhos, se tu não faz aquilo com amor, de nada valeu tu fazer aquilo, né? Muitas vezes mais valia tu ter dado um bom dia, que ia ser mais, né? Quem sabe óbvio, um abraço, né? Um abraço, sim. Óbvio, né, que a gente tem essa questão, né? Não querendo comparar as coisas, né? Porque para quem precisa, né? Sem dúvidas uma cesta básica é muito importante. Faz diferença, né? Mas não é só isso, né? É alimentar o físico, mas também o emocional, o espiritual, né? E tudo isso que nos une no dia a dia, né? Com certeza. Que é algo realmente primordial e que nós precisamos. Né? Um abraço pode fazer muita diferença, né? Inclusive, esses dias eu ouvi uma experiência interessante que eu tenho praticado com a minha mulher. Dê um abraço em quem você ama pelo menos por 40 segundos todos os dias. Às vezes tem casais por aí que não se abraçam já faz tempo. Né? E se for perguntar nesse instante, né, para você que está nos acompanhando, faz quanto tempo você não dá um abraço demorado? Né? Um abraço demorado de uns 40 segundos de abraço. Dá para sair contando ali, cronometrando. Esse dia eu fui abraçar minha mulher, ela disse assim, eu disse para ela disso aí, de 40 segundos, ela disse assim, tem que ser 40, amor? Daí você não precisa ser 40 agora, podemos começar com 10, 20 segundos e depois a gente vai gradativamente aumentando. Com certeza. Vai por aí. Mas a importância do contato humano, né? Dessa experiência maravilhosa, que inclusive, estamos nos encaminhando para o final já, mas me fez recordar agora, Dani, ainda falando sobre crianças, um projeto lá no norte da ilha, que eu tive a oportunidade de acompanhar, de um professor inclusive da nossa Universidade Federal, aposentado. Ele criou um abrigo para crianças, filhas de pais usuários de drogas, crianças que já nasceram com crise de abstinência e que por esse motivo, né, os pais usuários de drogas foram retiradas do lar, do convívio com os pais, porque os pais não tinham condições de cuidar das crianças, e as crianças já com crise de abstinência, desde o ventre, já nasceu com crise de abstinência. E esse professor aposentado que montou o abrigo, uma história muito interessante, esse professor, 15, 20 crianças no abrigo, ele ganhava muitas coisas de presente,
camas e tal, ele foi fazendo biliches coletivos e ele descobriu algo na prática. As crianças que têm crise de abstinência, elas choram compulsivamente, elas não param de chorar. Elas choram o dia inteiro, 24 horas por dia. E sabe o que esse professor descobriu? Ele descobriu, com o beliche coletivo, que quando uma criança tem crise de abstinência, pega essa criança, coloca no beliche coletivo, no meio de outras crianças, o calor humano das demais crianças fazem com que essa criança pare de chorar. Que história extraordinária. Isso foi tema, inclusive, de reportagem, né, de grandes reportagens, tratando base de estudo científico, inclusive, uma história maravilhosa, e que vem aqui do norte da ilha, em Florianópolis, né, que foi uma experiência de vida desse professor que montou o abrigo. Alguém também que disse, vou fazer alguma coisa, não vou mudar o mundo, mas com certeza vou ajudar muita gente. E que é exemplo de você, Dani, e por isso nós te parabenizamos e te agradecemos muito por estar colocando a mão aí e fazendo acontecer. Parabéns pelo teu trabalho, desejamos total sucesso para você, conte conosco e certamente você vai voltar aqui para contar para a gente aí as maravilhas que o Projeto Plural está fazendo. Com certeza, eu que agradeço o espaço, a oportunidade e eu volto sem dúvidas. Esperamos você. E você que nos acompanhou, é claro, muito obrigado por sua audiência aqui para a gente da TV Câmara de São José. Muito obrigado mesmo. A nossa entrevista na íntegra está disponível no canal do YouTube aqui da Câmara Municipal de São José. Muito obrigado. TV Câmara é o Legislativo ainda mais perto de você.